Olha, pelo menos não é um vídeo de 1 hora. É 40 minutos. Então a live vai com Deus hoje. Vamos lá. Ah, não! Ah, propaganda. Cara, eu amo uma propagandinha, sabe? Ai. Ah, não saiu. Então é isso. Tá pra membros, porque vai sair. Se não sair... Hoje é que dia? Hoje é... Se não sair no sábado, com certeza sai segunda ou terça. Certeza mesmo. Pronto, a propaganda passou. Mas joguei fora e joguei fora o que... Do nada. Acreditando nos meus sonhos. Enfim, vamos lá. E se vocês não assistiram... Ô Elmer, pelo amor de Deus, você me avisa quando eu tiver pra lançar a música de 7 minutos, tá? Pelo amor de Deus. Só que, tipo assim, me avisa 2 minutos antes, porque até chegar aqui pra mim... as outras duas partes, o link vai estar aqui embaixo. É um desenho extremamente complexo com uma história gigantesca, mas que com certeza vale muito a pena conhecer. E no último vídeo paramos no episódio final original da série, com o final da guerra entre o povo doce e a Beth derrotando o Golb e se fundindo com ele, terminando com várias cenas felizes de diversos personagens e por fim os humanos chegando até... Esse colar seu é de quê? Ah, esse colar é metade de um coração. Que a outra metade tá com meu namorado. É isso. Guerra de Yu depois de tantos anos. E assim o tempo passaria e teríamos algumas histórias dos nossos personagens no futuro. Como por exemplo quando a Marceline acaba voltando para o Reino de Vidro. Afinal, muitos anos antes, um pequeno ser que vivia no mar acaba sendo atacado Eu ia falar, mano, que bonitinho o serzinho. Mas ela vai acabar morrendo. por uma espécie de arraia que devora todos da sua espécie e apenas ele acaba sobrando com uma cicatriz em sua cabeça. Ele se Valeu, Harry Potter. esconde em uma fenda de lava e ali ele acaba se transformando em um ser diferente, consumido pelos seus traumas e isolamento. Ele se tornaria um monstro conhecido como Moltolarvo, que atacaria o Reino de Vidro. Nossa, ficou horrível. Era tão fofinho. Esse reino que nasceu da explosão de alguma grande energia na areia acaba sendo salvo pela jovem Marceline, que estava em um período de separação extremamente conturbado com a Jujuba, e a sua música carregada de ira acaba assustando o Larvo e levando ele até uma prisão. E desde então a Marceline se tornaria uma lenda para aquele povo. Eles fariam canções e rituais todos os anos, usando a imagem da Marceline para relembrar aquele dia. E assim muitos e muitos anos passariam, até que um pequeno garoto extremamente curioso, conhecido como Glass Boy, acabaria sem querer Parece o Gota do Elementos. libertando o Moltolarvo, causando muitos problemas para o Reino de Vidro. E assim ele vai até o Reino de Yu para conseguir encontrar a Marceline, e ela junto com a Jujuba vão até esse reino mais uma vez para enfrentar aquele monstro. Porém, as suas canções parecem não funcionar dessa vez, e tudo isso acaba desestabilizando a relação entre ela e a Jujuba, fazendo elas ficarem separadas. A Marceline revisita um bunker em que ela e sua mãe sobreviveram há tanto tempo, repensando seus atos e voltando para ajudar a Jujuba. E por fim, quando tudo parecia não ter mais solução, já que podia ser o fim de tudo, a Marceline decide cantar uma música que ela estava compondo, mas não tinha mostrado para ela ainda porque era muito sentimental e profunda. Afinal, ela falava do quanto ela se sentia um monstro muitas vezes. E essa canção foi capaz de tocar o Moltolarvo. Afinal, essa era exatamente a sua história também. E assim ele consegue se livrar de todo aquele sentimento que o transformava em um monstro, se tornando da forma mais aleatória possível em uma criatura voadora completamente diferente. Completamente diferente e fofinho de novo, né? Mas agora ele estava em paz. E o Reino de Vidro também passa por uma transformação. Gente, calma. Notificação. Afinal, eles pregavam por um padrão de perfeição, onde qualquer ser que tivesse o mínimo defeito possível era completamente marginalizado. E
No fim, a própria princesa acaba se quebrando e os conselheiros que queriam tomar o poder também são revelados contendo defeitos. Por fim, toda a sociedade era hipócrita porque cada um tinha um pequeno defeitinho. Depois disso, esses defeitos começaram a ser aceitos finalmente, graças principalmente à coragem do Glass Boy. E no final acaba chegando atrasado o Simon, o Finn, que agora já está mais velho, junto também com a Bronwyn, uma das netas do Jake que deve ter acompanhado o Finn em muitas aventuras após o nosso cão favorito ter passado. Cara, eu tô perdida. O último vídeo a gente parou. A última live. Eu tô lembrando do vídeo da morte do Finn e do Jack. Eu não tô lembrando onde a gente parou em Steven Universo Futuro. Qual foi a parte? Que beleza. Dessa para uma melhor. E não ficou claro. Ah, ele vai falar da morte do Finn e do Jake de novo. Quando isso aconteceu exatamente. Afinal, pudemos ver que o Finn fez a sua tatuagem em homenagem ao Jake quando ele ainda estava vivo. Então pode ser que nessa ocasião aqui o Jake ainda estava vivo, mas acabou não aparecendo por lá. Olha, vamos ver hoje quem é que vai ganhar um membro. Vou tentar dar o membro de graça pra vocês. Como é que eu vou fazer isso? Não faço ideia, mas vou tentar. Aí o Wizard City, a maior explicação que tivemos foi o próprio surgimento da cidade, que há milhares de anos atrás, um titã gigantesco conhecido como Cocontep caminhava pela terra de U e ele foi a origem de toda aquela magia. Ele acabou morrendo e os próprios magos esconderam a existência do seu cadáver. Só que o mais legal de tudo isso é que esse titã é um monstro do mar de monstros mostrado pelo Lich. Nossa, lá no início do primeiro vídeo que eu reagi do Steven Universo passado. Nem lembrava desses bichos. E no episódio Gold Stars. Isso confirma que além do Ogalorg, outros monstros também vieram. Qual a probabilidade da minha água acabar na metade da live de novo? Todas, né? Para essa realidade e viviam por ali. Mas enfim, dessa origem as pessoas estudavam a magia antiga ali em Wizard City. E uma dessas pessoas acabou sendo o mordomo Menta. Só que o que mais atraía ele era na verdade a magia negra, que era proibida ali naquele local. E ele estudou muito isso e acabou se tornando um mago extremamente poderoso nesse segmento. Tanto é que ele era amigo da morte, do Hanson Abdir, da Noitosfera. 100%? Como assim 100%? Qual parte que falou 100% que eu já tô bugada já? E ficou conhecido como um dos mais poderosos magos da Ah, 100% a probabilidade da água acabar. Tá, entendi. Esquece que eu falei. sua época. Há rumores que ele mesmo acabou destruindo a própria cidade de Wizard City no passado. E agora ele voltaria para lá para aprender magia novamente. Mas ele não estava exatamente igual. Isso porque no episódio final ele foi contaminado. Vamos ver quem vai ser o membro de hoje, hein? O membro sorteado. Vou tentar fazer isso. Vou. Com Dum Dum Juice e acabou se transformando em uma pequena inocente versão dele mesmo. Mas o que acontece é que ele já havia se preparado para uma situação dessa e jogou uma maldição nele mesmo para fazer com que ele mantesse toda a sua sabedoria de magia das trevas, mesmo se algo acontecesse. E assim o pequeno Menta acabou tendo uma consciência do seu eu maligno e mais velho que o atormentava para ele conseguir ser um grande... Gente, que horror. Olha que esse bicho se transformou. Jesus. Grandioso mago e dominar as artes das trevas. E para isso ele deveria ir até o Wizard City para aprender lá a base da magia. E é aqui que o episódio começa, com o Mentinha chegando lá e conhecendo toda aquela cidade cheia de personagens que a gente viu durante a série, e Hora de Aventura sempre faz isso muito bem. E claro, os personagens novos que serão importantes, como o Spader, que é o garoto irado e a sua gangue,
E a Kadabra, que é a minha personagem favorita desse episódio, porque ela simplesmente carrega um conceito muito simples e muito legal que serve de contraponto com os objetivos do Menta. Enquanto ele tá lá louco querendo ser o maior mago de todos, ela não tá nem aí pra isso. Ela até consegue fazer uma boa magia, mas ela não se interessa, ela acha aquilo chato. O que ela realmente gosta de fazer é magia de espetáculo, ou seja, magia humana que tudo na verdade é falso. E pelo seu jeito muito otimista, ela acaba se aproximando bastante do Menta e tenta ajudar ele realmente, e tenta ser sua amiga. Mas só que ele não tá nem aí pra ela, acha ela uma piada e só quer ficar junto com as crianças descoladas e conseguir ser mais poderoso. E essa é basicamente a dinâmica de todo o desenvolvimento do episódio. Tudo isso enquanto eles vão aprendendo e conhecendo esse mundo que me passa muito uma vibe de Harry Potter. Começando com um teste para você entrar na escola, que com base nisso você vai para um time diferente. E aparentemente os... Olha, gostei. Parece ser Harry Potter mesmo. Os melhores são os salamandras e os piores são os lagartos. Depois eles têm de... Uma referência à Sonserina, talvez? Não tem nenhum Sonserina no chat não, né? Mas, pelo amor de Deus. Diversas aulas de magia, criando vida a objetos inanimados, fazendo projeção astral, copiando a aparência de outra pessoa, amizades, poções, autodefesa e, claro, a aula de história com a professora Caladenius, que parecia ser a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Ela era a única que encorajava o Menta e via um grande futuro nele. Mas para resumir toda essa história de uma maneira simples, ela basicamente fazia parte de uma seita entre outros professores e o carinha lá do bar que queriam trazer de... Eu sou da Sonserina. Mano, o pior é que quando eu falei, eu imaginei que seria. Nossa senhora. volta à vida o Concontep. E ela sabia que o Mentinha era o próprio mordomo Menta, então ela acaba levando ele até aquele lugar e explica que nem a morte conseguiu conter todo o poder daquela criatura e que recentemente o seu próprio coração liberou o seu Icor, que é basicamente uma referência aos poderosos sangues dos deuses gregos, e isso continha sua essência e assim eles poderiam reviver o Concontep, porém não seria qualquer um que aguentaria todo o poder dessa entidade. E é aí que entra uma das partes mais sombrias desse episódio. Lembra do Spider, que era o garoto mais descolado da escola? Então, ele acabou... Cara, quando eu fui fazer a thumb desse vídeo, eu pensei muito se eu não tinha realmente visto esse vídeo. E não, eu não vi, ainda bem. Porque eu fiquei muito confusa se eu tinha feito live disso ou não. Mas talvez eu tenha pensado em fazer, e aí eu não fiz e achei que fiz. É isso. Morrendo, sim. Os professores acreditavam que ele poderia ser o portador daquela entidade e fizeram ele tomar aquele Icor, mas ele não conseguiu sobreviver. O Menta acaba tomando o Icor por vontade própria e sim, ele consegue conter todo esse poder e se transforma gradualmente naquele monstro. E nesse processo ele acaba matando 4 daqueles professores. Ok, essas mortes foram mais ou menos porque os poderes do Menta ficou muito legal. E se não fosse a Kadabra, coisas muito piores poderiam ter acontecido. Ela consegue acertar ali o estômago dele e tirar todo aquele Icor que estava no seu organismo e ele volta ao normal. E finalmente o Mentinha consegue se desprender da maldição. Mano, Mentinha, olha que nome horrível. Que ele mesmo se colocou. E mesmo ele querendo sim ser um grande mago, ele queria traçar o seu próprio caminho. E não que uma maldição super tóxica ficava toda hora falando pra ele. E isso acabaria dando muito certo. Afinal, a Jujuba acabaria indo morar junto com a Marceline. E seria ele que tomaria o posto como governante ali do Reino Doce. Eu acredito sim que a Jujuba continuaria
administrando o reino, só que agora um pouco à distância, enquanto Bentinha estaria ali presencialmente. E assim mais um tempo se passaria e nos localizamos agora 12 anos depois do final da série, em uma U agora também habitada pelos humanos que vieram das ilhas. Eles acabaram criando uma cidade flutuante, trazendo toda a sua cultura para esse novo mundo, sendo cuidados inclusive ainda pela Minerva Bot. E nesse momento, infelizmente, o Jake já havia partido. E o Finn continuaria tentando viver a sua vida como sempre, sendo um aventureiro livre que transitava por todas essas cidades. E outro que acabaria sendo muito afetado com a morte do Jake seria o próprio Prismo. Afinal, durante incontáveis anos, o Prismo realizou desejos e criou uma imensa teia de universos paralelos, onde ele acompanhava em cada um deles as suas histórias e diferentes realidades. Porém, a realidade que ele mais gostava era da Terra de Yu, pois lá vivia a pessoa que ele mais gostava de todo o multiverso. Este pequeno cachorro amarelo falante e mágico capaz de se esticar. E é verdade, é impossível alguém não gostar do Jake. Então, depois de tanto tempo assim, mesmo não conhecendo muito, né, não tendo visto outra coisa além dos vídeos desse canal, eu gosto do Jake, eu acho ele fofinho. E ele parece ser um cachorro gente boa. concedendo desejo para os outros, o Prismo queria criar algo para ele. Um mundo, uma realidade em que ele fosse livre para criar o que ele quisesse. Usando o computador para criar os seus próprios personagens. Como ele gostava muito das aventuras do Finn e Jake, ele acaba criando basicamente uma cópia, só que com os gêneros trocados. E assim, meus amigos, é como nasce a Fiona e a Cake, sendo basicamente uma fanfic do Finn e Jake criado pelo próprio Prismo. E acontece que esse mundo criado pelo... Gente, eu esqueci quanta aleatoriedade tem esse desenho, mas enfim. Caraca, as aventuras de Flapjack aparecendo. Nossa, eu tô lendo mal e porcamente, mas enfim, não entendi bolhufas. O Prismo, ele ia contra todas as regras celestiais. Então, para conseguir fazer com que ele fosse realidade, ele procurou Olha, hoje eu tô boazinha. Vocês querem que eu tente sortear membros de novo, mais uma vez? o cérebro mágico mais vazio de todo mundo e acabou encontrando isso no próprio Rei Gelado, usando a sua mente como uma espécie de disco rígido, armazenando todo aquele novo universo que ficaria escondido no plano do multiverso longe de todos os outros universos paralelos. Porque afinal, como ele era uma criação não autorizada, toda a arquitetura do multiverso poderia ser corrompida se entrasse em contato com este universo da Fiona Cake. E dessa forma passaram-se muitos anos com tudo isso dando certo. O Prismo continuava criando as suas histórias. E o universo de Fiona Cake continuava a existir dentro da cabeça do Rei Gelado. Até a chegada do maior evento de Hora de Aventura. Quando a Terra de Yu é visitada pelo próprio Golb, o Rei Gelado voltou à sua forma original como Simon, perdendo todas as suas capacidades mágicas que a coroa lhe dava. Aê, finalmente eu vou poder maratonar todos os vídeos de Steven Universo que tem para membros. E isso fez com que o mundo de Fiona Cake também se transformasse. Esse mundo continuou preso ali dentro da sua cabeça, mas agora... Acabou minha água. Eu falei que ia acabar, mas enfim. Tem como ir lá no banheiro rapidinho? Vocês esperam? Ou nada a ver? Totalmente sem magia, reformulado e também completamente bloqueado. Ou seja, o Prismo não tinha mais acesso ao mundo que ele criou. E da mesma forma, o Simon também passava por um momento extremamente difícil. Ele sim tinha voltado à sua forma original e se livrado da maldição da coroa. Porém, no mesmo momento, ele perdeu a pessoa que ele mais amava e que se sacrificou para que isso acontecesse. E agora ele vivia em um mundo do qual ele não pertencia. Nada do que ele via nessa nova cidade. Pode ir, pô, espero. Tá. Eu vou ali no banheiro porque senão realmente eu vou ter um piripaque aqui. Mas assim, não demoro, tá? E agora eu aprendi a tirar a câmera, viu?
como a tecnologia ajuda. Enfim, tem um monte de fio em cima de mim, que eu não sei como que eu vou conseguir tirar isso aqui sem cair, que tá quase caindo. Mas é isso. Ai, eu sabia que ia sair, gente, mas não tem jeito, eu vou ter que ir lá. Só um momentinho, já volto. Os piratas, monk de Luffy no chapéu de... Pera, cadê onde inicia essa bodega dessa câmera? Achei. Hello, voltei. Espero que esse monte de fio não caia aqui não, mas eu não quero botar ele no meu colo de novo não. Será que fica sem cair? Vamos ver. Vamos continuar. Dos humanos futurista tinha alguma relação com o que ele entendia como mundo. E por um tempo ele até tentou viver, se enturmar, mas a gente vê que ele sempre se sentiu meio deslocado. Até mesmo com a própria Marceline, afinal agora ela tinha uma vida junto com a Jujuba. Eles acabavam se vendo de vez em quando, mas ele não era a prioridade dela. E eu não sei por que ele acabaria aceitando um Sim, estamos de volta com a programação normal. Que bosta. emprego, que seria basicamente um zoológico humano, onde ele vivia em uma casa que remontava à sua época no século XX, e as pessoas poderiam observar ele ali vivendo todos os dias. Só que vamos falar a verdade, não teria como isso ter dado certo para ele. E cada vez mais ele se afundava em todos esses sentimentos ruins, sentindo culpa pois ele tinha ganhado uma nova chance, mas ele não sentia alegria em viver. Ele não sentia que ele merecia e nem via sentido nessa sua vida. E a única coisa que ele sentia vontade era de falar novamente com sua amada Beth. Ele até conseguiu chegar à sala do Prismo e desejar isso. Porém, esse desejo estava fora de alcance dele. E sem ter mais para quem recorrer, ele começou a buscar os caminhos mais obscuros, tentando refazer o ritual que a Beth fez quando ela acabou evocando o Golby, para tentar assim evocá-lo novamente, afinal ela era um novo Golby fundido com ele. E aqui que começa a série nova de Fiona e Cake. Elas que agora vivem um mundo completamente normal, sem magia e chato, e tudo isso estava interligado com os rituais do Simon, porque ele estava criando na verdade um portal para aquele mundo na sua cabeça sem ao menos perceber. E é dessa forma que a Cake primeiramente consegue atravessar o portal, chegando ao mundo de U e ganhando uma coleira do Simon que podia fazer ela falar. Ela estava vislumbrada com aquele mundo mágico. O Simon decide refazer o seu ritual e mais uma vez o portal se abre, levando agora a Fiona àquele mundo. Ela então logo conhece a Astrid, que deve ser a fã número 1 de Fiona e Cake nessa cidade dos humanos, e achando que a Fiona é uma outra fã também acaba ajudando ela a encontrar a Cake. A encontrando sendo apedrejada pelo pessoal da feira, a Fiona... Júlia, você já usou óculos? Já, quando era criança. É porque não tem uma foto aqui do lado, mas sim. A única foto que tem aqui, eu tô sem. Deixa eu mostrar. Inclusive, às vezes aparece no fundo dos vídeos. Deixa eu só aumentar aqui a... Não dá pra ver muito, né? Mas... é isso. Essa aqui eu tô sem. Eu usei quando era criança. Aí o óculos que eu usei, ele corrigiu porque meu grau era baixo. Mas eu tô vendo que daqui a pouco eu vou ter que voltar a usar. E caiu o fio que eu falei que poderia cair. Calma aí, que isso aqui é de vidro. Primeiramente, deixa eu botar isso aqui. E vou pegar esse monte de fio do chão. Opa, cheguei. Quer dizer, oi gatinho, só um instante. Deixa eu só pegar. Ai, os fios. Peguei. Enfim, calma aí. Pronto, voltamos à nossa programação normal. Aqui nesse mesmo bate-canal. Enfim, bora lá. desperta todo o seu lado de justiceira. Bem que eu suspeitei. O quê? Suspeitou do que, Jesus? Acabando Ah, que eu tinha usado óculos, verdade. Eu esqueço dos assuntos. Enfim. com todo mundo. E aí que a Astrid percebe que as duas realmente são a Fiona e a Cake. Porém, justo nesse momento, o Prismo encontra elas e as leva até a sua sala, transformando
Aqui também tem outras fotos, mas tipo, não é minha criança. Enfim, eu não sei como tá aparecendo pra vocês. Mas é isso. Enfim. Elas em seu formato original novamente, e chamando também o próprio Simon para tentar resolver isso. Ele tinha que lidar com esse crossover que ele mesmo acabou criando, mas tudo acabaria se complicando, pois um auditor das divindades chamado Escaravelho chegaria ali na sala do Prismo, pois ele sabia que algo de errado estava acontecendo, e ele faria de tudo Ele sabia que algo de errado não estava certo. para conseguir incriminá-lo, porque ele queria o posto como mestre dos desejos. Assim, o Prismo tenta escondê-los e fazer tudo voltar ao normal, colocando a Fiona Cake dentro da cabeça do Simon novamente. Mas tudo dá errado, eles acabam sendo pegos pelo Escaravelho, e o Prismo decide ir contra a sua autoridade, dando o seu controle para eles conseguirem fugir daquele universo. E aqui começaria uma viagem pelo multiverso, onde o Simon, que já não tinha nenhum propósito na sua vida, decidiu que ele iria colocar novamente a coroa para ele voltar a ser mágico e consequentemente trazer de volta a magia ao mundo de Fiona Cake. Só que esse primeiro universo era o de Farmworld, onde sabemos que foi o próprio Finn que acabou encontrando a coroa, se tornando o Ice Finn, mas depois o Prismo acaba consertando ali a linha do tempo, fazendo com que a coroa tivesse sido destruída na explosão da bomba dos cogumelos. Mas pelo menos a gente conhece o futuro dessa realidade, onde o Finn se tornou um homem sério com os traumas do seu passado e teve uma série de filhos aparentemente com a maga caçadora desse universo. E o mais destacado entre eles Na moral, o fim ficou muito feio. Jesus. seria o mais velho, o Jay, que acaba ajudando a Fiona, a Cake e o Simon em sua missão de encontrar a coroa, mas acabam sendo perseguidos pela gangue do destino. Afinal, o Jay estava saindo escondido com a Little Destiny, que é filha do Big Destiny, mas o próprio Finn acaba aparecendo lá para botar ordem em tudo, ganhando tempo para eles escaparem. Porém, ele acaba tragicamente sendo atacado pelo Escaravelho, que seguiu eles até esse mundo e conseguiu tocá-los no momento em que eles usaram o controle. E quando eles chegam nessa nova realidade, eles acabam sendo salvos por uma versão do Regelado que é completamente... Sou membro e tomei AD. Oxi! Como assim? O fim de Farmworld é feio mesmo. É horroroso. Não sabia que o membro tomava AD também. É eu, hein? completamente lúcido, congelando o Escaravelho e mostrando toda a beleza do seu mundo. E o que a princípio parecia ser um universo invertido. Afinal, era a princesa Jujuba que era completamente insana e obcecada romanticamente pelo Rei do Inverno, querendo capturá-lo, aprisioná-lo. Gente, que personagem feia, meu pai. Todo mundo de Farmworld é feio assim mesmo? A mesma coisa do Regelado das primeiras temporadas. Só que no final a gente acaba descobrindo que ele na verdade acabou canalizando a loucura da coroa na princesa Jujuba. E a gente não sabe exatamente como ele conseguiu fazer isso. Mas a Fiona, que já estava tendo uma quedinha por ele porque ela tinha esses sonhos com esse príncipe, eles acabam se beijando. Mas nesse momento a coroa do Regelado acaba sendo resetada. E quando ele perde os seus poderes, ele simplesmente envelhece e vira pó instantaneamente. Gente, ele morre assim, tipo, do nada. Acabou? Só que agora, sem os poderes de gelo do Rei do Inverno, todo o seu reino começou a derreter, inclusive o próprio Escaravelho que estava preso. E assim eles têm que fugir mais uma vez usando o controle do Prismo, e acaba o universo onde todos os personagens são bebês muito fofinhos. Eles não ficam muito tempo naquele universo, afinal a coroa não iria adiantar mesmo, e partem para o próximo, que é o universo onde a Morri com o fim bebê, cara, meu Jesus. Marceline jamais conheceu o Simon, porque afinal ele acabou sendo morto pelos vampiros, e por isso ela nunca se tornou uma caçadora, mas sim uma aliada deles. Porque quem a encontrou, na verdade, foi o rei dos vampiros, que a adotou como uma filha. E por isso os vampiros dominaram tudo, continuando esse mundo apocalíptico. Normal sentir atração pela Fiona? Olha,
Eu acho que sim, né? Porque tem desenhos realmente que você acha um personagem muito atraente. Inclusive eu não consigo lembrar de ninguém agora, mas eu vou lembrar. Só um instante. Apocalíptico, sendo a maior resistência contra eles a própria. Já sei. Pra mim, um personagem masculino que eu acho atraente é o Sasuke. Na versão criança. Na versão adulta, nem tanto. O que é meio problemático, né? Se você parar pra pensar, mas enfim. Princesa Jujuba, junto com a maga caçadora e o Martin, que não virou um completo maluco nessa realidade, e ainda por cima eles acabaram levando sem querer o Finn bebê do outro universo, e o Martin fica completamente apaixonado por ele, sendo finalmente uma realidade em que ele poderia ser um pai de verdade. Só que eles decidiram tirar tudo isso da gente quando a Marceline acaba aparecendo e ela, sem dó nenhuma, suga a alma do Martin e depois seca completamente o seu corpo. Uma das cenas mais... Mas eu acho que a Marcelina é mais bonita que a Fiona, tá? É isso. sem coração que esse desenho já produziu. Mas de qualquer forma eles conseguem chegar até a base do Rei dos Vampiros. E a gente percebe que o ódio que a Jujuba e a Marceline têm nesse mundo é o mesmo que elas tinham quando elas estavam brigadas lá no início de Hora de Aventura. Elas fingiam se odiar muito, mas no fundo as duas... Essa afirmação foi meio criminosa, mas tá bom. Pois é, né? Mas enfim, eu sempre achei. Mas enfim, é a vida. se gostavam. Nesse momento que o Rei dos Vampiros estava distraído, a Cake decide que vai tentar roubar a coroa dele, só que a Fiona não deixa, acha muito arriscado e que eles devem fugir daquele universo naquele momento. A Cake quase consegue, mas por culpa da Fiona isso não dá certo e eles acabam usando o controle para ir a outro universo. E vale ressaltar aqui que enquanto tudo isso está acontecendo, paralelamente também temos a história do Marshall Lee e o Gary. As versões masculinas da Jujuba e da Marceline que vivem no mundo de Fiona e Cake, que agora está completamente sem magia e eles não se conheciam ainda. Mas depois o Gary ir procurar a Fiona na casa dela e se encontrar com o Marshall Lee, eles começam a conversar e a sair juntos. O Marshall Lee Um casal? Um futuro casal? Gostei. Coloca muita fé no sonho do Gary de se tornar um confeiteiro, tentando inclusive encontrar patrocinadores para ele abrir a sua própria padaria. Afinal, a mãe do Marshall era da alta elite, mas tudo isso acaba não dando certo. Eles por fim vão no evento da senhora Abadir, mas tudo era uma chantagem contra o Marshall. E quando o Gary descobre isso, ele desiste completamente dos seus sonhos, decide fugir com ele junto dali, onde por fim eles finalmente se beijam. Enfim, depois disso, a Fiona e a Cake Gostei, representatividade em desenhos. e que o Simon acabam chegando em um novo universo, que é uma versão de U onde aparentemente ninguém mais está vivo. E para piorar, a Cake está muito brava com a Fiona depois do que ela fez, além do controle do prisma que acabou sendo completamente pifado. E isso afeta demais a Fiona. Incrivelmente, o Simon acaba percebendo isso e começa a contar histórias do seu passado para animá-la. E por fim, na antiga casa da árvore está o último sobrevivente daquele mundo. E claro que este é o Bimo, que está super disposto a ajudá-los tanto a encontrar a coroa, levando eles até o antigo reino gelado e também para tentar consertar o controle remoto. Só que para isso ele acaba usando o poder do seu pequeno coraçãozinho, o que acaba sobrecarregando de energia e ele acaba simplesmente explodindo. Mais uma cena completamente desnecessária desse desenho. Então por fim eles decidem ir até a casa de um tal de Jerry, um suposto amigo que o Bimo tinha falado, para avisar ele sobre a sua morte. Porém, quando eles chegam em sua casa, ele na verdade é nada mais e nada menos do que o próprio Lich. E aqui eles descobrem Lembrei o nome, Lich. que essa é uma realidade alternativa, criada pelo desejo do Lich de extinguir com todas as formas de vida. Ele finalmente conseguiu seu objetivo. Cara meio psicopata esse, né? Naquele universo, porém depois de fazer isso ele se sentiu completamente vazio e sem propósito, ficando ali sentado pela eternidade sem ligar para mais nada.
E nesse momento eles descobrem que a Fiona tinha encontrado a coroa do rei gelado lá nos seus escombros. Então o Simon decide que finalmente vai colocar a coroa usando o Lich como bateria de magia para refazer o ritual, fazendo a Fiona e a Cake voltarem pelo portal para o seu mundo. E quando ele estava prestes a colocar a coroa e fazer com que o mundo da Fiona voltasse a ser mágico, o portal para a dimensão do Golbe se abre. E ele, junto com o Escaravelho que apareceu ali no último momento, acabam sendo levados para aquela dimensão, estando finalmente na presença da Golbet. Lembro que tinha um cagaço do Lich. Nossa, mas quem não teria? Eu já falei de alguns cagaços que eu tive, né, quando era criança, em alguns filmes. E esse bicho aqui também dá um pouquinho de cagaço também. Lich, que é o último estudioso de Golbe, acaba indo junto também e desabafa toda a sua indignação para o seu mestre, que é o... Mano, eu tinha medo até de alguns monstros do Scooby-Doo, não vou ter medo do Lich. Ouvir o seu discurso, decide simplesmente transformá-lo em um cubo daqueles que ficam flutuando ao redor de Golbe. Depois disso, Simon acaba se desculpando com a Beth. Afinal, foi ela quem deu uma segunda chance de vida a ele e agora ele não via nenhum sentido nela. E por isso que ele acabaria usando a coroa. Só que instantes antes dele fazer isso, ele é parado pela Golbet, que transporta sua consciência para o corpo do Sherm, um ser que vive no universo de Hora de Aventura em 1000 anos no futuro. E lá ele acaba encontrando um livro que aparentemente era sobre a coroa, mas na verdade era uma espécie de jogo que contava a história de Casper e Nova, que era basicamente uma analogia da história do Simon e a Beth. Eu acho que toda criança já assistiu Hora de Aventura e tinha medo do Lich. Ainda bem que eu não assisti, porque senão eu ia ficar com medo, com certeza. Não, mas se bem que... Pelo menos pra mim, tá? Parece que você assistindo o desenho, você consegue compreender muito melhor a história. Agora eu que não tinha contexto nenhum de nada, ver vídeo assim, tem parte que a gente vai ficar boiando, não tem jeito. Porém, o Simon acabou escolhendo todas as opções do ponto de vista do Casper, e isso acaba levando a um dilema no final. Um dilema exatamente igual que ele viveu com a Beth, onde ou ela se sacrificaria ou ele esqueceria ela completamente. E aí ele percebe o quanto a Beth se sacrificou por ele durante toda a sua história. Isso porque ela o amava incondicionalmente. Porém, ele poderia ter feito escolhas diferentes, onde ela não precisaria se sacrificar dessa maneira. E assim, talvez eles poderiam ter um futuro diferente, onde não apenas uma pessoa se doava completo pela outra. É, porque se uma pessoa só se doar, tipo assim, o relacionamento não vai pra frente, não. Mas de qualquer forma, infelizmente, nesse momento nada mais poderia ser feito. Enquanto isso, no mundo dentro da cabeça do Simon, a Fiona e a Cake voltam e explicam para o Marshall Lee e o Gary toda essa loucura que elas viveram e descobriram. Só que o Escaravelho, que iria literalmente Sim, vendo o vídeo fica parecendo alguma viagem maluca, mas quando assistir o desenho faz todo sentido. Eu imagino que sim, mas assim, esses vídeos aleatórios não dá. Por exemplo, eu senti isso quando eu comecei a ver vídeos de Steven Universo. Não entendia bulhufas no início. Quando eu assisti ao filme, eu só assisti ao filme e ao episódio piloto, não o episódio 1, o episódio piloto. Aí eu já consegui ter uma base melhor e eu já consigo entender melhor as coisas por conta mais do filme. Mas se eu não tivesse visto, eu ia estar boiando até hoje. matar o Simon, acaba sendo dividido em múltiplas partes pela Golbet, mas ainda assim ele consegue entrar pelo portal no universo da Fiona e Cake. Eles até tentam lutar contra ele, mas ele era poderoso demais e estava apagando aquele universo parte por parte. E pronto, agora virou filmes de super-herói, apagando os universos. Você é a Wanda, meu filho, por exemplo? É? Pra destruir a realidade? Quer dizer, o universo não. O universo quem faz é o Doutor Estranho. Enfim, é isso. Então, para tentar ajudá-los, o Prismo manda uma equipe de resgate composta pelo Jay, a Little Destiny, o Bebê Finn e também... Lembrei quando eu vi Steven Universo pela primeira vez. Não entendi nada também. Exatamente. Tenta você ver um vídeo sem ter visto.
É pior ainda. Também o esquilo. Então quando Simon volta para o seu corpo, ele consegue se comunicar com a Fiona. Porém ele decide que não irá usar a coroa. Afinal, a própria Fiona não desejava mais que o seu mundo voltasse a ser mágico. Ela queria continuar vivendo naquilo que ela já conhecia. E então, por uma obra da Golbet, o Simon consegue expelir o que seria o universo da Fiona, que se transforma em um dente de leão, e ele acaba dando isso para a própria Fiona, que ao soprar ela provavelmente deseja que o seu universo seja salvo, e isso acaba fazendo com que o seu universo agora fosse considerado como oficial. Ele se juntou à teia do multiverso e agora o escaravelho não podia fazer mais nada com a sua magia contra ele. Isso deixa ele tão maluco, ele já tinha ido tão longe que agora ele não pararia mais. Ele faria de tudo mesmo. Difícil realmente entender a história vendo o vídeo, quase impossível para resumir mais de 200 episódios e spin-off em um vídeo. Com certeza, concordo plenamente com esse comentário. Mesmo que fosse fora das leis para destruir a... Imagina, por exemplo, você pegar um vídeo, digamos, de 2 horas e tentar resumir, por exemplo, One Piece com 1000 episódios. Irmão, sem chance. Tu tá lascado pra fazer isso. Eu tentei fazer isso resumindo as temporadas separadas, né? Tipo, digamos, 14 episódios de X-Men Evolution. Irmão, o vídeo fica grande. Show, mas é um vídeo assistível, tipo, 19 minutos, 15, de boa. Agora, pegar a história inteira, por exemplo, num vídeo só, pegar o compilado da primeira até a 4ª temporada, tu tá lascado. Aquele projeto do Prismo. E com a Fiona ficando gigantesca e usando a Cake como um martelo, elas conseguem acertá-lo e pegar o cristal de poder que ele tinha, com o qual ele aprisionou diversos seres cósmicos. Eu tô vendo que, tipo, o meu vídeo de Velma, sim, eu vou fazer um vídeo de Velma, vai ficar com pelo menos 20 minutos. Porque a temporada em si, ela já é grande, se eu não me engano, são 20 episódios, não lembro certo. São 20 não, são 10? Não faço ideia, não lembro. Mas, como os episódios têm em torno de 30 minutos, o vídeo vai ficar grande, não vai ter jeito. Mas eu vejo que tem gente que prefere vídeo grande ou vídeo pequeno. Comenta aqui embaixo qual você prefere. Dentro de ovos que nem tinham feito crimes tão absurdos assim. E agora ele provaria do seu próprio veneno. E é ele quem acaba sendo preso em um desses ovos, sendo castigado pelo seu chefe e também o chefe do Prismo, que até agora a gente não descobriu quem é, e virando um serviçal. Mas assim, enquanto a personagens bonitos, eu, em todo caso, prefiro a Marcelina do que a Fiona. Na sala do tempo, se tornando o que ele mais temia, sendo um subordinado do Prismo que ele odeia tanto. E as coisas acabam de uma forma feliz. O Simon consegue voltar para U com a... E eu sei que grande parte do meu público prefere vídeo grande, não vai ter jeito. Os vídeos pequenos flopam tudo. ajuda da Golbet, e agora ele tinha um propósito maior para sua vida, buscando ajuda psicológica e contando as suas histórias para a pequena Astrid, que a gente vê que seria ela a Eu acho a Marceline estilosa, mas acho que a Jujuba é mais bonita que ela. Não concordo não. Eu prefiro a Marcelina. escritora de Casper e Nova inspiradas por esses contos. E no universo de Fiona e Cake as coisas continuariam normalmente. Bom, não tão normal assim, porque primeiro eles tinham que reconstruir toda a cidade que estava destruída, e agora ela contava também Eu espero que não dê pra ouvir eu cantando. É isso. com novos moradores que seriam bem peculiares nesse mundo sem magia. E por fim, finalmente, a Fiona sentia alegria em viver naquele mundo. Eu prefiro muito mais o Finn Chad, mesmo a Fiona e Cake... Calma aí. Dicção foi com Deus. Eu prefiro mais o Finn Chad, mesmo de Fiona e Cake, do que a Fiona. Ah, beleza. Agora dá pra entender com a descrição melhor, né? Eu prefiro a Marcelina. Fazendo coisas não É Marcelina ou Marceline? Acho que é Marceline, né?
saindo com Marshall, com Gary, que agora estavam juntos e são o casal mais fofo desse desenho, e também aparentemente tendo uma nova relação com Hunter. Algo que, se seguir o exemplo de algumas outras realidades, pode até mesmo gerar bebês muito fofinhos no futuro. E assim, muitos mais anos se passariam, chegaríamos então à morte do próprio Finn, que nós não sabemos exatamente como aconteceu, mas no início ali do seu pós-vida ele estava sendo controlado por um parasita que estava fazendo ele ter algumas alucinações, relembrando principalmente o evento mais traumático de toda a sua vida, que foi a morte do seu irmão Jake. Porém, ele acaba conseguindo se livrar daquele parasita e demora um tempo para ele perceber que ele tinha batido as botas, mas quando isso acontece, ele fica muito feliz porque finalmente ele vai poder ver novamente o Jake. E quem inicialmente guia ele nessa sua jornada ao mundo dos mortos é o Senhor Raposo. O Finn então acaba sendo designado, Ai, na moral, dá pra ele ir no banheiro ali de novo rapidinho? Depois eu volto. para o 37º mundo dos mortos. E é nesse momento que aparece pela primeira vez um coveiro, que é basicamente uma alma que de alguma forma conseguiu esse benefício e se transformou em um ajudante da morte. E eles podem viajar entre os mundos dos mortos usando uma bússola, gaita, sei lá. E é nesse momento também que o Finn descobre que existe uma nova morte no comando. Então ele vai correndo até o seu castelo e lá ele encontra Tiffany. De qualquer forma, Vai lá. Pô, mano, eu detesto ficar parando assim só pra ir no banheiro, mas não dá. Eu bebi 2 garrafas dessa aqui. E isso aqui tem que 700 ml. Aí fica complicado realmente, né? Beber essa quantidade de água antes da live. Aí realmente, só um instantinho. Eu já volto. Aqui. Quase que eu passei por cima do cachorro com a cadeira. Esse cachorro fica atrás de mim. Vê se eu posso com isso. Quase passei por cima do cachorro. A ring light desligou. Tava piscando igual uma árvore de Natal. Mas é a vida. Ai, calma aí. Deixa eu só pegar o fio aqui. Eu não posso não usar o fio desse fone. Pronto. Oi, árvore de Natal. Peraí, calma aí. Então, como eu disse, eu não consigo não usar esse fone com fio, porque senão ele desliga no meio da live e fica sem som. Enfim, calma aí. Pronto. Ai, minha bunda tá doendo de ficar aqui. Ai. Do nada virou uma rave. Pois é, menino, impressionante. É porque o ring light desliga. Aí quando ele liga sozinho quando ele tá conectado aqui, ele liga assim, parece uma rave, essa bodega. Enfim, vamos continuar que tá terminando já. ele deixa o Finn entrar e ele vai correndo até a morte, que é simplesmente um babaca. Porque ficou azul do nada? É a ring light. Ó. Tem... Calma aí que eu não tô vendo. Que tem aqui, ó. Dá pra... Só porque eu falei ele não vai fazer, quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Roxo. Roxo. Aí vem pro azul. Aí vem pro amarelo. Pro vermelho. Aí, quando desconecta, quando ele tá ligado na tomada, aí acontece essa bodega. De tipo, dele ficar piscando. Aí fica mais azul do que qualquer outra coisa. Fica piscando bem na minha cara. Enfim, vamos continuar. Ele descobre que o Finn tá tentando chegar até o 50º mundo dos mortos, que é onde o Jake está. E por ter segundas intenções, ele acaba deixando o Finn livre para ele conseguir fazer isso. E assim o Finn acaba nocauteando o Tifa. Queria uma ring light dessa, a minha só tem a temperatura, as temperaturas de branco. As temperaturas de branco. Então, eu só uso branco mesmo. Só que tem esse esquema, tem outras cores também. E tem o aplicativo do celular também, porque aí você pode fazer ele ficar piscando. Agora eu só consigo fazer ele piscar se eu desligar da tomada. Mas tem como também fazer isso com o celular, mas eu não uso muito aplicativo não. Ó, vou fazer de novo pra vocês verem. Deixa eu só ver qual é a tomada daqui. É essa aqui. Vou desligar. Ó. Vou ligar e vai vir a rave.
Só porque eu falei, cadê a Rave? Não veio a Rave, veio o branco. Enfim, vai entender esse ring light. E rouba o seu objeto de viajar pelos mundos. E me parece que quanto mais alto o número, mais confortável Essa bodega deu uma trollada na minha cara agora. ele é, e quanto mais baixo também tem mais sofrimento. Tipo esse limbo que parece que as pessoas que estão ali viram o próprio ambiente. Se você perceber, tem um monte de seres gruvinhados no chão, no teto, nas paredes. Jesus, que é isso, gente? Coisa horrorosa. É o que ficou muito bizarro. Então o Finn procura por cada um desses mundos até encontrar a casa dos seus pais. E meu Deus do céu, que cena emocionante. A sua mãe acaba dando algumas armas pra ele e também alguns selos de feitiço. Porém a morte manda os seus coveiros até esse mundo para simplesmente explodi-lo completamente. E isso deixa o Finn completamente indignado e triste e com raiva. E toda essa energia chega até o Jake lá no 50º mundo dos mortos. E quando eles finalmente se encontram, meu Deus do céu, que cena maravilhosa. Eu confesso que saiu um pouco de suor pelos meus olhos. Aham, suor. Sei. A gente tá vendo essa parte da morte deles de novo. E a gente já viu um vídeo passado só sobre isso. Porém o Jake tá tão zen, afinal ele atingiu o Nirvana, que ele não liga muito pras coisas que tá acontecendo. O Jake tá tipo, bem relax. Meio que deixou todos esses sentimentos de lado. Mas quando ele vê o seu irmãozinho apanhando, ele não aguenta e faz uma entrada épica, socando todos os coveiros. Porém tudo isso era um plano da morte. Ele não tinha acesso ao 50º mundo e ele fez isso para conseguir ter esse acesso. Então ele sobe até lá e simplesmente põe abaixo aquele mundo. E é aí que a gente entende os seus objetivos. Ele quer destruir todo o ciclo de reencarnação e ferrar com todo o sistema de pós-vida, e isso consequentemente acabaria também com o ciclo da vida. E quando tudo parecia estar sem esperanças, o Jake simplesmente fala: ah, eu posso contatar alguém do mundo dos vivos. Então eles decidem se comunicar com a princesa Jujuba. Mas a princesa Jujuba não é muito bem quem a gente tá pensando. Na verdade, ela é o mordomo Menta. Putz, grilo, olha a cagada que vai dar isso. Explica que existe um jardim submerso onde vive a criatura Vida, e é lá onde ela completa todos esses ciclos de reencarnações e também de encarnações. E lá a gente descobre que essa nova morte na verdade é filho da morte junto com ela. A vida e a morte tiveram um filho, ok. E o que aconteceu para tudo dar errado é que esse rapaz, sem querer ali, virou amigo de um ser um pouco manipulador, o Lich. Sim, o Lich voltou em formato... Mano, esse cara tá parecendo o William Afton. Sempre volta, mas que inferno. Da mão. Vocês podem perceber... Olha, referências de FNAF, sendo que eu nunca joguei um jogo. Show. Nem manda ter um namorado que ama, né? Enfim. Tô assistindo a segunda temporada de One Punch Man. Recomendo esse anime pra vocês, viu? É bem legal. Já me falaram dele também. Só que eu tenho preguiça de começar. É isso. Tanto que eu não terminei nem Naruto. Eu tinha que terminar Naruto porque eu amava, mas enfim. Faz parte da vida. É que quando a morte dá um abraço no seu filho, tem uma voz de fundo falando pra ele: ah não, super... Ah não, propaganda. Oh, cacetada. Enfim, peraí. Só um instantinho. Tava demorando, né? Tava bom demais pra ser verdade, não vindo Ih, Jesus. A bodega da propaganda. A dicção hoje tá sensacional. Peraí, voltou. Isso, faz exatamente isso. Do nada, um carro começou a pitar aqui. E vai continuar fazendo barulho no fone. Eu espero que não esteja pegando. Mas enfim, vamos lá. Olha, parou. E eu esqueci de botar a bodega do áudio. Só um instantinho. Prontinho. Um abraço no seu filho. Tem uma voz de fundo falando pra ele atacar. Strike now. Strike now. E essa voz é o próprio Lich. E isso é confirmado na cena seguinte, porque a gente consegue ver ele ali no cantinho. E mano, essa cena da morte morrendo é muito triste, mas... Da morte morrendo.
Bacana. Ao mesmo tempo confortante, porque ele acaba virando uma árvore, o que é um símbolo um pouco mais positivo A gente viu sobre isso também. do que uma morte cruel. E por matá-lo, é ele quem assume todos os deveres da morte daí por diante. Mas por sorte, a vida acabou dando uma arma para o Finn e o Jake que seria capaz de derrotar a morte. E nessa batalha final, quando eles descobrem que ele na verdade é o Lich, eles acabam brigando para decidir quem vai matá-lo, porque quem matá-lo vai se tornar a morte e com isso eles não Putz, aí um quer ser a morte, o outro quer deixar, e vai ser tipo a Viúva Negra com o Gavião Arqueiro lutando pra ver quem vai morrer. conseguiriam reencarnar juntos, que é esse o objetivo deles. Então eles ficam se espancando parecendo um lutador de UFC, até que aparece o Sr. Raposo para parar com essa briga e nesse mesmo momento o Ah, pronto, é ele então, show. Lich se liberta do selo que o Finn tinha posto nele. Então, sem saber o que fazer, ele aponta aquela varinha ao contrário para ele e era assim que realmente ativava o seu real poder, destruindo o nosso vilão. Ué, não era pra botar o bagulho não? Pelo lado mais afiado? Aí eles iam, os outros dois iam morrer pra nada, sem ficarem juntos depois? Show. Que cagadas acontecem. E se tornando a próxima morte. Mas uma morte muito mais fofinha. Gente, o Senhor Raposo ficou a coisa mais linda. Toda a bagunça e toda a destruição acaba sendo reestabelecida pelo Senhor Raposo. E todas as almas acabaram ganhando um travesseiro também, que é a coisa mais fofa do Mano, essas almas com travesseiro, eu não tenho maturidade. mundo. E nesse meio tempo, o Joshua e a Margaret acabam meio que adotando o Tiffany, porque ele prendeu eles na intenção de chamar a atenção do Jake, mas acabou que eles gostaram do Tiffany e decidiram adotar ele como um filho para ensiná-lo o caminho certo e a também fazer nós melhores. Que bela família! E nesse último impasse, o Finn com o Jake decidem se separar. O Jake quer viver no 50º mundo dos mortos lá no seu Nirvana e esperar com que o Finn consiga atingir esse nível. E para isso, o Finn voltaria para a Terra para reencarnar e continuar vivendo. Só que no último instante o Jake não consegue. Ele simplesmente sai e vai atrás do Finn, dizendo que é porque é ótimo estar vivo. Tem um vídeo do Hora Cartoon que é tipo curiosidades sobre Fiona Cake. Podia ver, tá? Eu vejo depois desse aqui. Aí depois a gente termina a live, que eu já tô ficando com fome. Junto com ele. Ai, meu Deus do céu. E assim os dois acabam se reencarnando juntos em seres que a gente não conheceria, mas provavelmente na realidade 1000 anos no futuro, as suas reencarnações seriam o Shermie e a Beth. E nesse meio tempo a Terra de U mudaria completamente. Tomara que os pais do Finn e do Jake sejam iluminados, porque pra lidar com Tiffany tem que ser difícil, porque o cara chato. Peraí, Tiffany é um menino? Eu, hein? O seu terreno seria completamente modificado e uma das maiores mudanças seria o Reino Doce, que em algum momento aparentemente começou a se transformar em uma metrópole com uma tecnologia que parece ser dos humanos. Só que por algum motivo uma guerra acabou se iniciando e todos acabaram evacuando da cidade. Porém o povo doce continua vivo, guardados em cápsulas em um ser chamado Prize Ball Guardian, que é uma versão melhorada e futurista dos Guardiões Chiclete. A Jujuba aparentemente continua vivendo, então ela continua com o posto de elemental doce, e a Patience aparentemente também continua viva. Já a Princesa de Fogo, a Princesa Gosminha e a própria Princesa Caroço acabaram morrendo e foram substituídas por novos elementais. O Lemon Hope acaba sobrevivendo durante todos esses anos e cumpre a sua promessa que ele voltaria para sua casa depois de 1000 anos, mostrando que o reino dos Lemon Grabs também está abandonado, mas o seu quarto continuava ali. E aparentemente o único reino que continua tendo uma população é o Pup Kingdom, um reino formado pelos descendentes do Jake com a Lady Iris.
Pelo fato de cada um deles ter um poder diferente e serem bastante numerosos porque eles nascem e crescem rápido, eles se juntaram nessa sociedade e podem ter tido uma grande influência inclusive na própria guerra que rolou lá contra o Reino Doce. Porém, esse reino acabaria sendo controlado por um ditador que seria o próprio neto do Jake, filho da Charlie, o Gilbon, que em algum momento conseguiu uma das pedras da coroa, o que lhe dava a imortalidade. Afinal, a gente viu que desde quando a Beth mexeu na coroa, Oi, oi. Oi, oi. aquela pedra começou a cair sozinha. E vimos que no final o Ice Thing, que é o Gunther transformado com a coroa no regelado, que ele acaba perdendo essa pedra e usando como um anel para pedir a princesa tartaruga em casamento. Então é muito provável que com o passar de todos esses anos, a princesa tartaruga acabou morrendo, como vemos a biblioteca dela está completamente vazia. E o É incrível como Hora de Aventura conseguiu fazer uma série para adultos sem nada apelativa. Só imagino o Steven Universo assim. Pois é, mas não sei se o Steven Universo seria para adulto. Ia ser meio estranho, não? Finn acabou sofrendo muito com isso, indo se transformando, perdendo a sua forma física, e essa pedra da coroa acabou nas mãos do Gilbon de alguma forma. E é nessa sociedade dos filhotes que nasceriam o Sherm e a Beth, claras reencarnações do Finn e do Jake, que lutariam contra a ditadura do Gilbon de uma forma extremamente organizada, com um plano de revolução mesmo. Um dia então, quando eles estavam tentando derrubar o Prizeable Guardian, eles acabam encontrando um antigo braço mecânico do Finn e decidem levar esse artefato até o Rei Dio, que agora é como eles conhecem o próprio Bimo, que sobreviveu durante todos esses anos. E após a morte do Finn, o Jake acabou se mudando para o Monte Cragtor, onde lá no topo ele começou a acumular um monte de bugigangas que fizeram parte de todas essas histórias que ele teve junto com o Finn e o Jake. Se vocês quiserem mais detalhes, eu fiz um vídeo inteiro mostrando um a um os easter eggs de coisas que estão... Seria uma história mais séria, mais sem as censuras da Cartoon. Meu sonho seria assim. O Steven Universo seria assim. É uma boa, mas sei lá, é muito difícil isso acontecer. No fundo desse episódio. Vou deixar o link aqui na descrição. Porém, se passou tanto tempo que o Bimo nem lembrava direito o nome do Finn. Isso era do meu melhor amigo, Fred. Fred não, o nome dele era Phil. Então ele acaba contando a história da grande guerra entre os povos doces, e o Sherm e a Beth acabam descobrindo que a casa da árvore foi lá destruída e depois o Fern foi plantado por cima, e eles sabiam exatamente onde estava essa árvore. Afinal, ela era extremamente gigante e passava as nuvens. Um pouquinho mais adulto, tipo 12 anos, eu acho que a Rebecca conseguiu fazer as coisas que ela queria em Steven Universo, sem ter perigo de que a série ser cancelada a qualquer momento. Pois é. Indo então até o topo dela, eles acabam encontrando a... Tipo, não tão bobinho, né? Porque o El me falou comigo que a primeira temporada é muito boba, porque a Rebecca achava que ia ser cancelada na primeira temporada. Espada Finn que continuava ali enfincada, e com ela eles continuariam o legado do Finn e do Jake. E agora o último personagem que nos resta passar a história é o Kilber. Esse ser que aparentemente veio de uma linhagem de um dos seres que viviam dentro do Drift. Quando ele era apenas um bebê, ele acaba se perdendo em uma caverna e ameaçado por uma cruel criatura. Porém, ele acaba sendo salvo pela sua irmã. E essa seria uma das memórias mais importantes para ele, que ele carregaria por toda a sua vida. Não sabemos exatamente como, mas provavelmente foi a partir da dinâmica do Prismo com a cabeça do Rei Gelado. Afinal, ele foi o primeiro a criar o que ele chamaria ali de historinhas. De alguma forma, isso no futuro seria possível armazená-las dentro de pequenos triângulos, dos quais essas cenas, principalmente da vida do Finn e
do Jake poderiam ser assistidas. Da mesma forma ali que o Prismo consegue assistir as coisas da sua sala, que é da mesma forma que a gente consegue assistir o desenho na televisão. Porém, um dia ele acabaria se envolvendo em um acidente espacial que jogaria no espaço a noiva em um casamento de um dos descendentes do Jake que formariam ali o reino dos filhotes. E esses com vestimentas espaciais que são um pouco mais padronizados parecem ser subordinados diretos do próprio Gilbon. Então ele acaba arrumando uma gigantesca encrenca e tendo que sobreviver ali na Terra Jill usando as historinhas para dar dicas do que ele poderia fazer. Terminando por A experiência da Cartoon naquela época era ser para um público de 8 anos para baixo, em que podia chamar um público feminino, só o público masculino, mas também a Rebeca mudou isso. A Rebeca é demais, né? por fim explodindo o guardião onde estava o rei. Se eu não me engano, esse vídeo que você também falou do Fiona Cake tava na minha lista pra gravar. Mas já que você já pediu, eu vou reagir ele aqui e depois eu desço pra comer, porque eu tô com fome. No doce, causando com certeza muitos danos, perdendo todas as suas historinhas, mas por fim ele acaba conseguindo voltar para sua nave são e salvo, deixando assim a Terra Jill, esse lugar que gerou toda essa gigantesca história pra gente e que quem sabe ainda não poderá gerar ainda mais histórias no futuro, principalmente essas com Sherm e a Beth. Com certeza todos nós gostaríamos. Hello, Nick Drink. Show. Você tem o nome do meu cachorro, Nick. Do nada, curiosidades aleatórias. Muito de assistir, mas de qualquer forma eu gostaria de agradecer muito, principalmente vocês que assistiram esse vídeo até agora, e agradecer a Hora de Aventura por existir e por eu há muitos anos atrás ter tido a ideia de criar um canal para fazer reviews desse desenho e ver a proporção que isso acabou se tornando. São 500 mil de pessoas inscritas nesse canal, isso é um... Caraca, 500 mil. Um dia eu chego lá. Sonhos. Enfim, acho que foi Hora de Aventura mesmo que mudou isso. O desenho sempre foi de 12 anos. Então tá. uma loucura pra mim. Então muito obrigado de verdade. Eita. Eu vou chamar ele aqui. Nick, vem cá. Nick. Nick. Oh. Quem quiser. Nick. Cadê o cachorro, meu Deus? A cada um de vocês. E aquele grande beijo no coração de melão. E tchau! Calma aí, deixa eu pegar aqui o cachorro pra mostrar pra vocês e depois eu boto no próximo vídeo da curiosidade de Fiona Cake. Só um momento. Meu nome é Nick. Então, o nome do meu cachorro também é Nick. Nick! Ai, caceta, deitou na cama. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra... Não vai dar pra mostrar. Ali! Pronto, cachorro ali. Tá deitado ali. Aquele é o Nick.